Boa noite a todos. Aqui é o professor João Canale. Reunião Zoom de 1º de abril. Mas não é mentira, não. Com o Grupo de Iniciação Científica Júnior 2023. Com a presença do Homem das Auroras Boreais, Alberto Alves de Mesquita. Nunca vi uma aurora, mas vai ser difícil também, né? Muito bem, pessoal. Essa é uma reunião que espero não prolongar muito, tá? Mas temos aí a primeira tarefa foi resumo, né, dos 2 últimos episódios da Guerra Fria, né? Então vamos começar aí ouvindo alguns comentários, como por exemplo do Júlio César. Ô, Júlio César, assistiu lá os 2 episódios da Guerra Fria? Sim, com certeza. Achei principalmente assim bom também porque eu estou estudando também, né, sobre as guerras e tal na escola. Assim, ajudou muito, acrescentou muito também. Muito bem. Diga alguns aspectos aí que você achou mais interessante desses 2 últimos episódios. Achei também interessante, muito assim, interessante a reviravolta dos Estados Unidos. Como assim, tipo, eles que estavam quase perdendo, né, e tiveram aquela reviravolta muito inesperada. Muito bem. Mariana Gonçalves. Oi. E aí, o que você achou de mais interessante nesses 2 episódios? O que eu achei mais interessante, além da reviravolta que o Júlio falou, Sim. foi na parte que eles conseguem ir para a Lua, no Apolo. Sim. Depois de tantas tentativas, eles conseguiram finalmente. Com certeza, foi um feito e tanto. Mas tem um outro detalhe histórico ali que ficou escondido por muitos e muitos anos, e foi um acidente que aconteceu na Rússia, né, com uma das naves. Cadê o Pádua? Você se lembra quantas pessoas morreram? Foi o recorde. O número de pessoas que morreram num acidente com um foguete no solo. Boa noite. Boa noite, dá para me escutar? Boa noite, estamos ouvindo, Padre. Você lembra que bom. quantas pessoas morreram? Não me recordo, mas posso falar também que eu achei mais interessante, que foi como os soviéticos meio que deram uma freada na corrida espacial depois que o Korolev morreu, que eles não conseguiram dar muita continuidade assim, e aí acabou dando essa reviravolta, mas a quantidade de pessoas que morreram no acidente, não me recordo. Sim, porque quando Korolev morreu, realmente, né, ficou na mão de uma outra pessoa que não tinha todo, digamos, a competência e carinho, né, pelos outros participantes do evento, né? E aí tinha um outro construtor de motores, né, que estava insistindo numa nova tecnologia de motores, né? E aí teve uma grande explosão, né? E aquilo ficou escondido por muitos e muitos anos, né? Alguém se lembra quantas pessoas morreram no tal acidente? Licença, não foram 91 engenheiros, mais aquele marechal Nedelin? Sim, exatamente. 91 pessoas morreram, né? E certamente foi o maior acidente com vítimas numa atividade espacial. O Brasil talvez fique em segundo lugar, tá? Com o veículo lançador de satélite lá em Alcântara, quando morreram acho que 21 pessoas lá. Coincidentemente, morreram outras 2 em outro lugar, mas que era da equipe, tá? Sim, 91 pessoas morreram, né? Então, é um material extremamente perigoso, né? Tanto é que num país lá do Oriente, estava num porto armazenado, acho que amônia, né? Perclorato de amônia, nitrato de amônia.
e explodiu o depósito também. Quase metade da cidade foi destruída. Tá? Então, você vê, né? Como é altamente energético, né, esses materiais, né? Deixa eu ver. Tem um monte de gente falando coisa no chat aqui. Levanta a mão também que a gente pode perguntar para vocês. Tinha alguém com a mãozinha levantada? Subiu? Nitrato de Nitrato amônio de também. amônio utilizado para aumentar a É isso daí. combustão. Isso Eu mesmo. estava realizando umas pesquisas para aumentar a combustão do propelente Cansu, que é o que é utilizado na Líbano. É isso, foi no Líbano, exatamente. Aí eu achei 2 estudos, um relacionado ao nitrato de amônio e o outro relacionado ao alumínio. Exatamente. Tá? Sim, com certeza os russos tiveram vários feitos, né, consideráveis quando enviaram os primeiros animais em órbita, a primeira caminhada de um homem fora de uma espaçonave, né, em órbita da Terra, né, aí o Gagarin, eles estavam batendo recorde, e mais recorde de permanência no espaço também, né? E os americanos estavam lá, digamos assim, não dando muita verba para o alemão, o Wernher von Braun, né? E uma parte da população lá não gostava muito dele, claro, né? Veio lá da Alemanha, aquela problemática toda que a gente viu nos 2 primeiros episódios, né? Onde ele usava mão de obra escrava, etc. e tal, né? Mas aí, quando os americanos se viram, digamos, bem lá para trás nessa tal corrida espacial, acabaram dando todo apoio ao Wernher von Braun, né? Sim. E, muito bem, tinha um contexto da Guerra do Vietnã, aquela coisa toda, né? Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa mais sobre os 2 episódios aí, os 2 episódios finais? E aí ficou escondido por 30 anos, né, o caso da explosão, né? Isso mesmo. Ficou escondido por 30 anos. Muito curioso também que o Korolev, né, se tornou um ser invisível, né? Por medo, né, que os russos tinham que os americanos capturassem ou matassem o Korolev, né? No entanto, quando ele morreu, vocês viram que foi feita uma mega, né, homenagem para ele, foi um desfile em plena Praça Vermelha e etc, né? Fala aí, o Luiz Felipe, está com a mão levantada. Boa noite. Era que eu comecei meio que um debatinho no chat sobre os Estados Unidos ficou dito como o ganhador da corrida espacial, mas eles perderam 3 vezes. Isso eu fiquei, tipo, muito injustiçado, porque o Korolev levou o homem à Lua, a Lua não, levou um homem ao espaço, lançou o primeiro satélite, ele fez muita coisa. E os Estados Unidos só levou o homem à Lua. Só não, né? Porque isso é muita coisa. Mas o marketing estadunidense era muito bom. Era muito bom. Sim, porque ninguém trocava informação naquela época, né? Aliás, até hoje não se troca informação nessa parte espacial, ninguém vende motor de foguete, o país que quer tem que desenvolver tudo, inventar a roda de novo, quer dizer, fazer o foguete do zero. Vamos ouvir aqui o Romeu Chaves. Fala aí, Romeu. Boa noite, professor. Eu estava, inclusive, pesquisando sobre esses propelentes mais tóxicos, né? E eu até achei no artigo da Wikipédia sobre o foguete N1 que o Glushko recomendou para o Korolev trocar o querosene e o oxigênio líquido por acho que era o oxidante, que é o tetróxido de dinitrogênio. Então, acho que é um oxidante muito tóxico. E aí eu dei uma pesquisada também, a hidrazina, muito tóxica. Tem alguns propelentes que são muito tóxicos mesmo. Sim, por isso que os foguetes atuais eles usam, na maior parte do tempo, propelente líquido, né? Que você consegue regular, né, a injeção do líquido nos motores. Então, você consegue, como se fosse assim, controlar o acelerador do foguete, né? Enquanto que os propelentes sólidos, uma vez que você fez a ignição, você não tem mais nenhum controle sobre ele, né? Ele vai até acabar o seu reservatório, né?
Fala, Luiz Pamplona. O fato que o colega falou, eu esqueci o nome dele, ele falou sobre os americanos saíram na frente porque, quer dizer, deram como ganhadores. Só que é bom frisar que, tipo assim, os russos, eles, tipo assim, dá para ver até mesmo dentro dos documentários que eles disputam muita verba. Foi um dos principais pontos para a União Soviética ter perdido a Guerra Fria, porque eles faliram, né? Tanto porque os Estados Unidos não paravam de colocar dinheiro na NASA, não paravam de colocar dinheiro. E os soviéticos tinham que disputar com militar, tinham que disputar com agentes, espiões, que foi o principal fator da União Soviética ter falido, porque eles tinham espiões espalhados no mundo todinho, só que era muito caro para manter. Aí isso levou ao fundamento deles. Então pode dizer que os feitos que eles fizeram acabaram acontecendo que fizeram eles perder a guerra, né? Coisa que não aconteceu com os americanos, ou seja, houve uma administração muito maior. No atual aconteceu muitos acidentes mesmo na União Soviética. E, tipo assim, eu gosto de pensar que muitos não foram nem divulgados, porque só os grandes que foram divulgados, mas provavelmente já aconteceu muito menores que não foram divulgados. Como Sim. aconteceu na União Soviética, tem uma nas duas primeiras partes, que falava que morreu mais gente produzindo os foguetes do Von Braun do que lançando eles. Tipo assim, a partir dos mísseis. Isso é chocante, no mínimo. Sim. Que tem dois, um momentinho, tem duas coisas bem diferentes nos dois lugares, né? Na Rússia, então, você tinha Korolev tentando conseguir recursos, etc., etc., né? Nos Estados Unidos, o presidente da NASA era o vice-presidente da República. Para você ter uma ideia do nível de importância que o projeto da NASA, né, de mandar um homem à Lua e trazê-los de volta, era importante, né? Então, a ligação era direta com a presidência da República, enquanto que Korolev tinha lá uma montanha de outros oficiais em cima dele até ele conseguir algum apoio, né? Isso Então, foi ruim também até tinha essa diferença aqui, de dinheiro também, né? De dinheiro também, né? Foi ruim pro Von Braun, porque quando começou a dar errado, a mídia começou a cair em cima dele. Tem até a musiquinha que tocou no documentário, que a mídia começou a cair em cima dele. Porque ele não estava dando resultados, estava gastando muito dinheiro que vinha do bolso das pessoas, querendo. Sim, gastaram muito dinheiro mesmo. Vamos lá, estamos a Valentina e o Pedro. Pedro levantou a mão primeiro, vai lá, Pedro, Covolo. Professor, boa noite. Uma coisa que eu achei muito interessante no documentário, assim, que eu não fazia ideia, era o tanto de motores que a União Soviética estava tentando usar. Eles estavam tentando usar 30 motores. Aí eu fiquei meio assim, cara, como que eles estavam pensando em fazer 30 motores funcionar junto para queimar? Sem computadores, né? Sem computadores, né? Controlando mais ou menos na mão ali. Eu acho uma coisa muito interessante do documentário que eu não sabia, né? Sim, sim. Eu também fiquei surpreendido com esse grande número de motores já naquela época. E a gente sabe que agora, né, a SpaceX tem lá, se não me engano, 32, 36 motores, né? Tudo bem, era um monte de teste, tem muito dinheiro, e computador, né, muita automação. Mas naquela época, você ligar todas aquilo lá ao mesmo tempo, né? É uma equipe senhora... de 400 pessoas nos Estados Unidos só para mandar o foguete lá para a Lua. Aquele tanto de gente para mandar um foguete. Não, era muita gente trabalhando na NASA, muita gente, né? E a ideia era que cada estado fizesse pelo menos uma parte do foguete, né? E eles não tinham um foguete, né? Eles tinham uma linha de produção de foguete. Teve um ano que eles lançaram 4 Saturno, para você ter uma ideia. A título, por exemplo, quando eles mandaram uma tripulação para dar uma volta na Lua, só dar uma volta na Lua e voltar, né? Só para ter certeza que os cálculos estavam certos, etc., né? E quando passasse atrás da Lua e tudo ia dar certo, é aquela tensão, né? Quando some todo o sinal, que eles estão atrás da Lua, né? Depois retornam, né? Mas fala aí, Valentina Vieira. Boa noite. E eu achei muito interessante também no documentário a gente acompanhar os astronautas e o que eles estavam submetidos só para algumas das duas potências ganharem a corrida espacial. Então, por exemplo, a União Soviética, tanto os Estados Unidos também, o tanto de testes que eles fizeram com cachorros, por exemplo, e eles iam fazer com humanos, tipo, só para conseguirem chegar antes, mesmo que o foguete não estava
100%, e tanto é que, por exemplo, na missão Apollo 1, 3 astronautas americanos morreram por causa de um incêndio, tipo, uma coisa boba, assim, que poderia ter sido evitado se mais testes tivessem sido feitos, mas era só na questão de quem ia chegar primeiro no espaço, né? Outras conquistas, porque os soviéticos chegaram na Lua, no caso, e também como os Estados Unidos fez com que a gente esquecesse de tudo que a União Soviética já fez antes deles na corrida espacial. Então, os Estados Unidos eles conseguiram o Apollo 11, acho que, se não me engano, Apollo 8 também, na chegada da Lua, né? Mas quem orbitou primeiro a Terra e quem chegou de fato ao espaço antes foram os soviéticos, mas ninguém lembra muito. Mas achei muito interessante ver isso, tipo, dos dois lados. Sim, com certeza os americanos são muito mais espertos em termos de propaganda, né? Junto ao mundo inteiro, né? E, bem, foi um feito considerável. Acho que ele fala em algum momento, né? Tinha, sei lá, 1 bilhão de pessoas assistindo pela TV, preto e branco na época e tal, né? De baixa resolução, cheio de chuvisquinho, assim, entendeu? Mas o pouso dos homens na Lua, né? Foi uma coisa fantástica, histórica, obviamente, né? Mas, ok, Maria Clara, quer falar alguma coisa também? Maria Clara? Não é sobre essas duas partes do documentário, mas tem a ver. É só porque, assim, eu acho incrível o tempo que demorou, o quão curto foi o tempo que demorou entre o primeiro avião até o homem pisar na Lua, sabe? Foram menos de 65 anos. É tão pouco tempo. Eu só queria comentar que eu acho isso muito, assim, o que a competição não fez, né? Por isso, né? Sim, bem lembrado, Maria Clara. Temos ali 1906, o primeiro voo do 14 bis, se eu não me engano. Foi, outubro de 1906. Exatamente, né? Para um brasileiro, né? E depois se expandiu na aviação enormemente, graças à guerra. E aí muito dinheiro para construir avião de todo quanto é tipo, avião cada vez mais veloz, mais rápido, maior, entendeu? Guerra. Os países estão em guerra, todo o dinheiro vai para desenvolver tecnologia, se armar e destruir o inimigo, né? E a mesma coisa estava se passando na corrida espacial, né? Os dois países tinham os tais mísseis intercontinentais, né? E aí, de um lado e de outro, tinha duas pessoas que sonhavam em, digamos, conquistar o espaço, em mandar um satélite em órbita da Terra pela primeira vez, um feito, né, nunca antes realizado, que foi o caso do Sputnik, e depois testar seres vivos no espaço, ver se sobreviveriam, né, na aparente falta de gravidade, aquela coisa toda, né? Tá, nós temos mais mãozinhas levantadas aqui. Júlia Guimarães, por gentileza. O que quer falar? Eu só queria falar que, assim, vendo o documentário, é muito estranho pensar que só quando duas potências mundiais são totalmente pressionadas que a tecnologia avança bruscamente. Assim, a competição fez com que eles simplesmente criassem e desenvolvessem foguetes de altas distâncias para chegar na Lua e aquela coisa toda em pouco tempo, se for parar para pensar, foi relativamente um tempo muito curto. E sem os recursos, simplesmente, assim, que a gente tem hoje um foguete demora bastante comparado com antigamente, se for pensar os níveis de tecnologia que hoje a gente tem, que antigamente não tinha, né? Sim, Júlia, é verdade. Porém, atualmente estamos aí numa outra corrida espacial, né? Mas desvinculada de qualquer competição bélica, digamos assim, né? Que era o caso da época na Guerra Fria, né? Mas agora é uma corrida espacial de empresas, né, privadas. A própria NASA se afastou um pouquinho de colocar dinheiro, ela compra foguete, compra lançamentos, né, de empresas que estão concorrendo, né?
E temos vários países, né, construindo seus foguetes, como China, por exemplo, Índia, Coreia, França, né, Europa como um todo, né? E temos aí um malucão que vou fazer uma colônia em Marte, né, que é o caso do Elon Musk. Tem um livro escrito sobre ele, eu sugiro que vocês leiam, sobre a biografia do Elon Musk, tá? O dono da SpaceX, né? Ok, Júlia, obrigado. Romeu, você não baixou a mão, você quer falar alguma coisinha a mais? Não, só falar que até como o senhor citou, o Falcon Heavy tem 27 motores e teve 5 lançamentos bem-sucedidos. Mas hoje em dia tem uma tecnologia muito mais avançada. Tem um computador. O computador faz cálculo automaticamente. Você não precisa fazer uma conta na mão, uma divisão com 15 casas decimais. Você não precisa mais fazer na mão. Sim, E naquela sim. época não tinha essa tecnologia. É verdade, é verdade. Naquela época, os computadores eram mais simplesinhos do que o calculador que eu tenho aqui no meu celular. Pode acreditar. Bom, Canalha, queria só abrir uma observação, já que todo mundo terminou, pode ser? sim, vai lá. Bom, é importante ressaltar o seguinte, a forma como a imprensa divulga sobre a corrida espacial, ela não dá a totalidade da descrição do que de fato aconteceu naquela época, tá? É claro que a corrida espacial existiu, mas como o Canalha já inclusive falou, né, o objetivo maior era militar. Mas o que se pode ser dito também é que ambos tinham caminhos diferentes e prioridades diferentes. E nesses filmes, nesses documentários, infelizmente, essas coisas não são abordadas. Elas sempre são abordadas do ponto de vista dos americanos, né? Então, assim, por exemplo, a União Soviética nunca precisou pedir autorização à sociedade para ganhar recursos e investir em material bélico em foguete. Os Estados Unidos, porém, era o contrário. Ele precisava que a população estivesse engajada, estivesse apaixonada e, a partir de então, começar a correr atrás. Então, assim, por causa disso, as prioridades eram outras completamente diferentes. Os russos podem ter perdido, entre aspas, a guerra na corrida espacial em relação à Lua, mas eles ganharam um know-how tão grande para as prioridades dele que ainda hoje a gente coleta, a gente usa esse ganho dele, o que não acontece, por exemplo, com os Estados Unidos. Deixa eu citar vários exemplos. Lá naquela época, a Rússia não estava investindo em mandar o homem para a Lua, mas ela estava investindo em mandar várias sondas para outros planetas. Só lembrar das Pioneer, que foi quem chegou a pousar em Vênus, né, naquele inferno, né, que é Vênus, eles mandaram. Eles investiram também nas estações espaciais, você pode observar. Então, a Mir, que é a mais famosa, né, a mais conhecida, depois veio a ISS, que foi num conjunto com os Estados Unidos, inclusive, e o Brasil também. Então, assim, eles tinham um foco de prioridades diferente do que tinham os americanos. O que, de fato, estava acontecendo lá era quem tinha tecnologia segura o suficiente para mandar uma bomba atômica no outro país, num lugar preciso. Era isso que estava em jogo, de fato. O resto era só pano de fundo para tentar apaixonar a sociedade, fazer com que ela desse cada vez mais dinheiro. Então, se você olhar o ônibus espacial, que foi um triunfo dos Estados Unidos, né, de mandar, ele não conseguiu subsistir porque era muito caro. A simplicidade dos soviéticos falou mais alto. Tanto é que hoje, inclusive, o Falcon, né, o Falcon Heavy, né, do Elon Musk, simula exatamente a mesma coisa, claro, com outra tecnologia, etc, etc, mas o mesmo princípio da Soyuz. E a Soyuz está aí até hoje, né? Então, assim, essa ideia da corrida espacial ela é interessante, mas você tem que perceber também quais eram as prioridades dos países. O foco prioritário da Rússia era outro um pouco diferente. E aí, tanto é que, quando eles viram que, de fato, eles não iam ganhar a corrida, eles não iam conseguir chegar primeiro, porém, eles já tinham mandado robôs para a Lua, e eles fizeram até, inclusive, contatos, quando o homem foi para Apolo 11, para não haver choque entre as sondas, não haver divergência entre eles, porque a Rússia já estava mandando sondas para eles. Então, eram prioridades diferentes. Os russos, tanto é que não deram muita bola, mas investiram em outras áreas, que inclusive hoje, em velocidades hipersônica, com foguetes, né, com foguetes nucleares, tudo,
quem domina essa tecnologia assim de longe são os russos. E isso é resultado direto daquela época da Guerra Fria, mas em que, infelizmente, eles não falam a esse respeito, né? É isso. Ok. Duas mãozinhas levantadas aqui, para depois a gente mudar de assunto. Miguel Pirilli, quer comentar alguma coisa? Não, professor, só uma coisa que eu particularmente estava esperando seria uma hora que tanto o Korolev quanto o Von Braun iriam meio que se confrontar, sabe? Mas isso não aconteceu. O Korolev morreu sem o Von Braun nem saber que ele existia. Eu não sei se o Von Braun chegou a ficar sabendo. Acho que quando o Korolev morreu, e aí foi tornado público que ele era o cabeça do programa russo, aí eu acho que o Von Braun ficou sabendo, né? E o Von Braun morreu poucos anos depois, né? Cerca de 5, 6 anos depois. Não, sim, foi aí que ele ficou sabendo. Ficou sabendo, sim. Né? Mas, tipo, ele não ficou sabendo em vida, sabe? É isso que eu prestei atenção. Ele não ficou sabendo enquanto o Korolev ainda estava vivo. Sim, é isso é verdade. Ele desconfiava. Há relatos que ele desconfiava que existia um cérebro envolvido nessa história, só que ele não sabia quem era. Sim. Muito bem. Nicole, quer comentar algo? Nicole, nossa monitora. Eu queria só, assim, comentar uma fala que teve no chat, que foi do Rafael Garcia, que ele perguntou por que um país da magnitude do Brasil, que é um país continental, super rico, não tem um programa espacial ainda tão avançado e desenvolvido como outros países. Bom, eu acho que essa pergunta é muito válida, porque realmente o Brasil é um país muito grande, com muitas riquezas, mas é um país que não investe em ciência, como a gente pode observar. Ele voltou recentemente, não citando governo nenhum, mas voltou recentemente a apoiar mais as pesquisas, os doutorados, os mestrados. E quando eu era bolsista, eu já sentia esse déficit de, como eu posso falar, de incentivo mesmo. Falar assim, olha, vai lá, faz isso, descobre aquilo. E hoje, como eu estou fazendo física numa universidade federal, eu estou vendo como nós próprios nos rebaixamos, nós próprios do curso. Não, a gente não tem que ter isso, não tem que ter aquilo. Então, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que a gente tem potencial para ser um país de primeiro mundo, de ter programas espaciais muito bons, programas de astronomia, mas por falta do incentivo da própria população e do próprio governo, a gente não tem essa possibilidade. Então, é interessante pensar e colocar em prática que o Brasil tem condições, mas falta investimento, falta a própria aprovação da população. Diferente de países como os Estados Unidos, como Índia, que constantemente estão investindo nesses setores de espaciais e tecnologia. Por isso que são países que possuem seus próprios programas espaciais e seus próprios foguetes. Eles têm como investir naquilo, eles têm um incentivo da sua população para aquilo. Então, o que falta mesmo do Brasil é esse investimento, é essa aprovação, é esse querer de fazer ciência. Eu achei muito legal essa pergunta dele. Sim, muito bem colocado, Nicole. É um problema bem complexo, porque envolve aí mundo político, envolve educação, né? Má qualidade da educação brasileira, falta de empenho político no desenvolvimento da pesquisa científica em geral, e da pesquisa aeroespacial em particular, né? As coisas estão caminhando muito devagar no Brasil. Esse é o ponto, né? Mas estamos aqui tentando reverter esse quadro, incentivando vocês, né, a conhecerem mais. Por isso que todos os bolsistas aqui têm que um dia construir um foguete, descobrir um planeta, tem que ser assim. Muito bem, é assim que se fala. E a gente começa com os foguetes pequenos, é claro, né? Tá bom? Ok, Índia, exemplo, tarará. Tá bom, obrigado aí. Agora vamos para a próxima tarefa. Bem, deixem abertos os seus PDFs da tarefa seguinte, né? Que tem lá vários gráficos ilustrando as dispersões dos lançamentos dos seus foguetes, gráficos das parábolas, né? Eu e o Alberto vamos escolher, e a Nicole também vamos escolher alguns de vocês, aleatoriamente, para fazer essa apresentação, e depois abrimos para voluntários que queiram fazer a apresentação dos seus relatórios, né? A gente vai comentar rapidamente esses relatórios à medida que forem apresentados. E mais adiante, claro, os monitores vão corrigir tudo com a devida atenção, né? E
De repente, amanhã mesmo estou liberando aí a próxima circular e que deve conter ainda a atividade, que deve conter, o tempo todo vai conter atividades práticas, né? Entendeu? Só que com diferentes tipos de foguetes, tá? Né? Então, vamos dar início aqui a quem? Hélio. Oh, Hélio. É, você mesmo, Hélio. Abre aí para nós sua tarefa. Qual tarefa? A próxima tarefa. A primeira foi essa que a gente discutiu. Acho que é 16. Tarefa 16. 16, beleza. E nessa tarefa a gente está usando os dados, né, dos lançamentos dos foguetes que vocês fizeram numa circular anterior, né? Fizeram vários lançamentos, coletaram, organizaram isso numa tabela, e aí nesta circular a gente aprendeu a usar o Excel, e com o Excel estamos fazendo algumas visualizações, né, do sucesso dos lançamentos dos seus foguetes, que era o foguete do nível 2? Não, do nível 1. Do nível 1, isso. Era para ir a 20 metros o foguete e tal, né? Muito bem. Então, vamos lá, Hélio. Está compartilhando aí. Começa lá do comecinho, lá. Aqui temos a capa aqui. Aí temos aqui uma breve introdução. Aí a tabela que foi feita anteriormente. Muito bem. Depois temos a outra tabela dos valores de cada lançamento, assim, T máximo, P0, X máximo. Sim. O Hélio, só um comentário rápido aí. Você não precisava todas essas casas decimais aí no V0, nem no Y máximo, tá bom? Tá. Aí temos o gráfico aqui das dispersões dos dados. Aí depois temos... Espera aí, volta no gráfico, Hélio, volta no gráfico das dispersões. Então, na lateral esquerda, você escreveu dispersões e embaixo lançamentos, né? Sei lá, 20 lançamentos. Não está dando para ver aí o número de 1 a 20, né? Que você não colocou. Certo? Tenta dar um zoom um pouquinho maior aí para a gente enxergar a legenda ali, ó, tá vendo? Então, em azul está o T máximo, né? Que é o tempo de voo de cada um dos lançamentos. O X máximo é o em vermelho, né? Entendeu? Então, dá para ver que... Cadê o Y, o X máximo, né? A ideia era chegar aos 20 metros, né? Aí, chegou a 25, chegou a 30, chegou a 15. Ou seja, a gente precisa melhorar a tecnologia, né, Hélio? Para a gente fazer o foguete chegar onde a gente quer. Lembra-se que foguete é um veículo. O veículo leva alguma coisa do ponto A ao ponto B, né? Ou seja, tem que chegar numa órbita, né? Tem que chegar na Lua, um certo apogeu, né? E, claro, a gente começou com um foguete extremamente rudimentar, né? E é justamente essa que é a ideia, né? A gente mostrar o quão difícil a gente ter controle do foguete, do nível 1, né? Justamente pela falta de controle de várias coisas, né? Da pressão, da aerodinâmica, foguete muito leve, o vento leva ele para qualquer lado, né? E a ideia é que, claro, a gente ir melhorando, né? Mas essa que é a ideia aqui, a gente visualizar essa dificuldade em função desse foguete extremamente precário, é lógico, né? Mas rola a tela aí. Vai, Hélio, rola a tela. Aí depois a gente tem o gráfico como é que era? Da posição, da altura em função da distância percorrida de todos os lançamentos. Aí eu dividi essa tabela em duas partes, como ela é bem extensa,
Aí eu Sim. dividi ela em duas partes. Além do mais, você colocou casas decimais aí, adoidado, né, Hélio? Então, daí a gente precisa progredir nesse entendimento aí, né? Mas muito bem. Aí você fez, então, o gráfico das parábolas, né? Ou seja, você teve o y, tem lá o x, temos a equação da parábola, né? E aí você construiu, então, as parábolas, né? E se a ideia era fazer o foguete chegar aos 20 metros, como a gente viu pelo gráfico da dispersão, você teve uma grande dispersão, né? Teve foguete caindo 10 metros e foguete caindo a 30 metros, né? E depois estava ali, entre 15 e 25, ou seja, era 20 metros, mais ou menos 5, né? O grau de precisão estava baixo, né? Mas essa que é a ideia, a gente vê a dificuldade e o que a gente pode fazer para ir melhorando o nosso controle sobre o foguete, entendeu? Então, ok. Então, tá bom, é isso daí, tá certo. Né? Tem mais Depois alguma coisa? temos as equações horárias. Certo. Eu preferi copiar assim no caderno e digitalizar do que usar o editor de equação. Aí depois... Aí temos os dados do foguete fictício que eu consegui demonstrando com alguns cálculos que eu fiz usando calculadora e o desenvolvimento das contas aqui. Mas, Hélio, você se lembra qual foi a velocidade média que você conseguiu para aqueles seus lançamentos lá? Velocidade média, então, tá aqui em cima, aqui, ó. Essa daí é a média das velocidades. Né? Você somou todas as suas velocidades, dividiu por 20. Qual é o número aí que eu não estou conseguindo ler aí? Deu 13,553 metros por segundo. 23? Não, 13,200... 13,555. É, isso. 13,5 metros por segundo. Tá bom. Ok. Guardemos esses números dessas velocidade média, porque na próxima circular a gente vai estar trabalhando com um foguete mais energético, ou seja, com mais potência, que vai mais longe, e, portanto, a velocidade média vai crescendo. E, sucessivamente, a velocidade média de lançamento vai crescendo aí ao longo do ano. Né? Então, vamos nos preparar para isso. Tá? Nas equações horárias ali em cima, Hélio, você deixou elas na forma literal. Então, o certo seria você substituir o V0 pela sua velocidade média, o G por 9,8. Então, isso eu fiz lá embaixo, porque pelo que eu vi na circular, primeiro era para colar essas equações aqui, aí depois substituir. Temos aqui, aí aqui, ó. Certo. Tá, VX constante, né? O VY, tá bom, agora tá certo, é isso daí. Né? O X de T, o Y de T, perfeito. Aí depois temos a tabela aqui do foguete fictício, Sim. nos instantes, que é o temático dividido por 20. Aí depois temos os gráficos do foguete fictício, obtido com a média da velocidade. Essas acelerações são constantes, né? No eixo X é 0, né? E assim por diante, né? No Y é 9,8 metros por segundo ao quadrado, e aí você está com o gráfico da velocidade, né? Da componente Y, né? Isso. E equações horárias, peraí. Né? Equações horárias da posição X e Y, né? Então, o X é o azul, né? Que cresce linearmente, óbvio, né? Porque o X é igual ao V0x vezes T e o Y é dependente do quadrado do tempo, né? Então, uma parábola de cavidade para baixo, né? Continue aí. Aí acabou. Muito bem, tá bom. Tá ok. Tá bom, obrigado. Obrigado.
Aí, Alberto, escolhe outro aluno aí para apresentar o relatório. Sim, vou agora. Senhorita Lara Barros, mande brasa aí. Lara. Tá, eu vou compartilhar aqui. Eu tive que colocar, deixa eu colocar no modo da apresentação. Tá dando para ver? Sim. Eu tive que colocar no modo paisagem porque a tabela, tinha uma tabela que era muito grande, aí não cabia no modo retrato. Aí eu expliquei aqui mais embaixo, não estou conseguindo passar. Aqui, ó. Tem o sumário, a introdução de como eu fiz. Na metodologia explica que eu tive que alterar a orientação da página. Aí aqui tem a primeira tabela, a das medições originais, que foi a da circular anterior. E o restante dela aqui, que não coube em uma página só. Ô, Lara, como é que você conseguiu os tempos aí, por gentileza? Os tempos? Eu fui anotando, enquanto eu estava fazendo o lançamento, eu já fui anotando qual era o tempo. Não, como é que você anotou? A Você hora do estava lançamento filmando? ou o tempo que o foguete voou? Sim, mas de que modo você fez essa observação do tempo de voo dele? Estava falando na circular que a gente utilizasse um editor de vídeo para pegar até os milésimos de segundo. Então, eu utilizei um editor e fui gravando todos os lançamentos para conseguir uma precisão maior. Ah, muito bem, é isso que eu estava querendo saber. Você filmou, né? E usou o editor de vídeo, porque você sabe quando ele sai e quando ele chega no chão, né? Isso. Perfeito. Tá bom, continua. Passando aqui, tem o gráfico das dispersões de alcance, que foi ensinado a fazer com o Alberto e também nas videoaulas do ano passado, eu também assisti para conseguir fazer e utilizei as fórmulas do Excel para... Tá errado como de Hélio, que tem muitas casas decimais aqui, mas eu vou me atentar para corrigir na próxima circular. Muito bem. Aqui tem o gráfico das dispersões em relação à tabela. E o primeiro aí em cima é o X máximo, certo? Né? Isso. O vermelho aí, o laranjinha, né? Aqui. O X máximo e tá a velocidade inicial, o Y máximo, e o tempo máximo e o X máximo pelo Y máximo também. Sim. Aparentemente você estava acertando bem perto do alvo, né, Lara? Porque o objetivo era lançar o foguete aos 20 metros, né? Quando eu vi qual era a quantidade de PSI que ele ia mais próximo, aí eu já fui tendo cuidado para ter a mesma quantidade de PSI e vendo a variação. Ah, então você tinha um manômetro na sua base ou na sua bomba, é ou não é? Sim, sim, muito bem, claro. Então você já tinha um controle a mais, né? Isso. Marcando a pressão, o ângulo era o mesmo, a massa do foguete era a mesma, né? Se o vento fosse o mesmo, não fosse nenhum, né? Você chegava quase todas as vezes perto dos 20 metros, né? O meu foguete quebrou na metade do lançamento e aí eu tive que construir outro, só que construí com o mesmo tipo de canudo, com a mesma quantidade de alumínio e um pouquinho de fita para ele ficar mais pesado na ponta. Ah, muito bem. Tá bom, tá ok. Aqui foi a tabela que ficou um pouquinho extensa e aí eu tive que reduzir a quantidade de casas decimais e também foi por conta dela que eu botei o meu relatório no modo paisagem. Sim, mas lembre-se que, apesar de que o Excel ele exibe uma casa decimal, à medida que você queira, né, que exiba uma ou duas, dentro da célula ele mantém todas as casas decimais. Se você quiser fazer alguma conta, ele não vai usar só aquela casa decimal que está sendo exibida. Ele vai usar todas as casas decimais que estão escondidas, digamos assim. Tá? Fiquem tranquilos. Continua.
Aqui o restante que não coube. E aqui está o gráfico da trajetória dos lançamentos, com base na tabela. Ok? Sim, só tem um Posso passar? detalhezinho, né, Lara? Acho que você deu uma bobeadinha, porque os foguetes saem do chão e retornam ao chão. Do zero. E ele não está saindo. Eles não saem a 1 metro de altura, não, né? Até podia, se realmente. você estivesse lançando em cima de um muro, em cima de uma mesa, aí Eu seria acho que eu não me exatamente atentei assim. a isso. Né? Porque todos Quando saem ele do estava zero. passando aqui para a parte negativa, e aí eu alterei para ele ir só até aqui, aí eu acho que teria que alterar também no eixo das ordenadas. Eu Tem não um alterei. detalhezinho aí para acertar no comecinho, exatamente. Ou você também não selecionou a partir do 00. Lançamento Entendi. zero. Você começou do 1. Porque no instante zero, ele está na posição 00, entendeu? Então, é um detalhezinho que na próxima circular, você certamente vai corrigir, né? Ok. Mas, não, Aqui, volta aí um pouquinho, volta aí. Tá, então a ideia era chegar nos 20 metros e dá para ver que você teve um lá a 15, né? 3 a 15, teve 2 a 30, e depois se concentraram mais pertinho do 20. Dá para ver que são vários lançamentos que estão ali entre, sei lá, 18 e 22, mais ou menos, eu né? consegui um quase no 20, eu consegui 20,100 e pouquinho. Aí ele não deu essa aproximação, mas não está exatamente no 20, não. E aí você comemorou, consegui! Sim. Acho que só foi um lançamento que foi mais perto do 20. Muito bem. Pode passar? Pode. Aqui tem as equações horárias, que eu utilizei como base as que já vinham na circular, então eu copiei elas aqui e fui alterando para conseguir fazer as contas. Aqui a minha velocidade média. 13,4. Lembra que se a gente quisesse passar isso para quilômetro por hora, multiplicava por 3, né? 3,6, né? 3,6. Sim. Multiplicar isso aí por 4 vai dar uns 50 e poucos quilômetros por hora, né? Tá? Muito bem. Aqui o X0, aqui os dados, aí a resolução, como pedia lá das equações horárias. Pode passar? Pode, é isso daí. Muito bem. Aí aqui o restante que não coube na outra página, e como pedia lá, o X máximo, o Y máximo e o T máximo também. Sim, usando a velocidade média, né? Sim. Aí passando, ok. tem aqui o gráfico das equações horárias. E eu diferenciei as cores aqui para conseguir fazer os 3 gráficos que ele pede nessa parte. Muito bem. Aqui o gráfico das equações horárias, das acelerações. Sim, são constantes. Sim. Aí aqui o das equações horárias das velocidades e das equações horárias das posições x e y. Aí eu alterei essa daqui com base no vídeo do Vitor, do ano passado. Ele falou que ficaria melhor se fizesse nesse modelo, então eu alterei para que a minha ficasse assim também. Sim, estou vendo que você colocou até um eixo à direita, né? Foi. No vídeo do Vitor, ele dizia como fazer, aí eu fiz. Muito bem, exatamente. E por fim aqui, as conclusões, e acabou. A aluna Laura aprendeu a realizar muitos cálculos com Excel e fazer gráficos. Isso, parabéns, essa que é a ideia, né? Tá bom, obrigado. Pode parar de compartilhar. Cadê a Nicole? Escolhe alguém, Nicole, para apresentar para a gente. Eu vou escolher um dos meus bolsistas. Eu vou escolher para apresentar Cauê Souza. Cauê, cadê você? Souza, tá lá. Opa, vamos lá. Você me escuta? Sim. Vamos lá. Vou pegar aqui. Tá bem.
Sim, estamos vendo. Aqui é o capa. Ver aqui a tabela das medições orais. Tá bem. Aqui a tabela Cauê, do gráfico eu das acho que inspeções. você vai receber assim umas críticas aí da Nicole, porque falta assim, né? Uma introduçãozinha, né, Nicole, né? Acho que eu sou Objetivo, né? mais. As outras Entendeu? curiosidades eu já tinha feito uma introdução com as outras, com sumário e tudo mais. Só que esse caso aqui, eu acho que aqui é a tabela das inspeções, a tabela para o gráfico das inspeções. Até troquei as cores aqui. Aqui o primeiro gráfico. Espera aí, vamos olhar o seu gráfico aí, espera aí. Pronto, tá ok? É o gráfico das dispersões, né? Então, ali o verde é o X máximo, né? E a ideia era que o seu foguete chegasse a 20 metros e aparentemente Não chegou. não Eu chegou. até fiquei pensando, só que eu pensei que não podia se modificar em relação ao redutor, porque nós percebemos que o diâmetro do foguete, do canudo, é bem inferior ao diâmetro do cano de lançamento. Aí eu pensei em usar um redutor, só que eu não sabia se podia usar. Fiquei faltando até de perguntar para a minha monitora, mas eu deveria ter usado. Mas eu acho que você esqueceu de colocar a bucha. É isso que eu estou falando. Eu me refiro, quando falo redutor, é a bucha. A bucha não é o redutor. A bucha, ela Não, você está tem- falando... Espera lá. Você está falando do preenchimento do canudo, para fechar ele? Sim, você coloca um pedaço não, de papel pus. alumínio, faz uma bolinha, enfia lá dentro do Não, eu tubo pus. e aí Eu coloca não me um refiro a- canudinho em cima. Quando eu digo redutor, eu quero dizer reduzir o diâmetro do cano. Se é que o senhor não entende. Mas ninguém reduziu, não. Todo mundo usou o Ninguém cano reduziu? marronzinho. Não. Pois é, eu fiquei pensando, se reduzisse, a pressão seria melhor aproveitada. Por isso que eu fiquei meio assim de perguntar. Eu acho que colocou pouca pressão mesmo, não foi não? Não. Quantos Talvez. pés você tinha um manômetro aí? Eu não tinha manômetro. Ah, Eu fiz tá vendo? por Aí você isso. tinha Então, que aumentar a faltando... pressão sucessivamente, né? Até chegar perto dos 20 metros. Eu contei na bombada. Se eu dava uma bombada, eu ia lá, contava, aumentava mais. Então, Feito aumentasse o número de amadoramente. bombadas, né? Beleza. Mas Aqui é a você precisa de tabela. manômetro, não tem jeito. Tá? Aqui é a tabela para o gráfico dos lançamentos parabólicos. Sim. Aqui já é o gráfico dos lançamentos parabólicos. Sim, estamos vendo. Só que você está usando alguma coisa ali que está ligando ponto por segmento de reta. Tá? Pega a primeira curva menorzinha ali, azul embaixo ali, que foi a 6 metros, né? E a laranjinha, que foi a 7 metros. Aí dá para ver nitidamente que de um ponto para o outro você tem uns segmentos de reta. Tá? Ok. Aí você fez alguma bobagem lá no uso do Excel, porque o ideal é você passar uma linha contínua pelos pontinhos, entendeu? E não uma linha quebradinha, uma sequência, uma série de segmentos de reta. Tá? Como assim? Bem. Se fosse quadriculado? Não quadriculado, tal como nos anteriores aí, você viu que eram... Assim como esse seu aí que está indo 14 metros, 17 metros, parece que está contínuo, quase que não dá para ver que são segmentos de reta, tá vendo? Ok. Depois eu vou prestar atenção nisso. Sim, senhor. Continue. Aqui, primeiro eu pus as equações horárias, claro, na sua fórmula. Aqui também para fazer lá a nossa média. Sim. E aqui... Aí veja as que equações... a velocidade média está bem menor do que os outros dois. Os outros dois tinham velocidade Justamente média por causa de da 13 metros distância. por segundo. Aí a sua velocidade média, 9 metros por segundo. Né? Por conta da distância. Aí aqui já é a substituição nas fórmulas com os resultados. Eu já pus logo de forma direta para não ir muito. Aqui já é aquela tabelinha lá, tabela para o gráfico das equações horárias. Tem cores diferentes, acelerações. Muito bem.
Aqui o gráfico das equações horárias das acelerações. Que são constantes. Muito bem. Aqui já é o gráfico das equações horárias das velocidades. Correto. E aqui já é o gráfico das equações horárias das posições. Então, repara que o gráfico aí, ó, todo mundo. Os comentários aqui valem para todo mundo. No eixo aí da horizontal, das abscissas, não é comum a gente ter gráficos com tantas casas decimais no eixo, nos eixos, não importa, horizontal ou vertical. Em geral, no máximo uma casa decimal, duas, talvez, entendeu? Porque fica poluído o eixo, tá vendo? Fica poluído, né? E você colocou números demais, muitos pontinhos assim. Eu percebi. É porque na hora de dar aquela alterada, eu não soube me ater como reduzi-las. Aí, para fazer cada uma manualmente, aí eu quis por assim. Eu também achei que estivesse errado, mas eu vou me ater. Sim, então aí isso acabou. tudo é questão de apresentação, né, dos resultados, tá? E não basta apresentar, tem que apresentar de uma forma que siga de perto aí os padrões, digamos, científicos, né? Ou da literatura, né? Ou das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, os relatórios tendem a seguir essas normas técnicas, tá? E os gráficos também, etc, etc, né? Mas, com certeza, o próximo vai estar bem melhor, né? 20 horas e 57 minutos, né? E, com certeza, os demais devem ter relatórios bem similares, mas vamos deixar aqui a chance de um voluntário apresentar. Algum voluntário queira fazer uma apresentação? Romeu levantou a mão? E Pedro Otaque também? Tá? Então, vamos ver o do Pedro, o Pedro Henrique também, tá, voluntários. Aí, Nicole, escolhe um dos três aí para apresentar, então. Um desses três que se voluntariaram? Pedro Henrique, Pedro Otaque e Romeu Chaves. Pode ser o Pedro Otaque. Pedro Otaque, então. Apresenta aí, Pedro Otaque. Obrigado, Romeu e Pedro Henrique. Professor. Ok, estamos vendo. Isso aqui é a capa, né? Sim. Opa. Aí o primeiro gráfico é o do circular anterior, né? Sim. Aqui eu trouxe o segundo com os cálculos. X máximo, Y máximo e a razão, né? Velocidade inicial e tempo. Aqui o gráfico. Deixa eu ampliar. Dá para ver melhor, né? Então, parece que teve alguma dificuldade para chegar nos 20 metros, né? Até teve aí 3 pontos que você chegou nos 20 metros, né? Mas a maior parte do tempo você teve lá perto dos 25, chegou a 30 metros. Você tinha um manômetro ou não tinha? Eu até tinha um manômetro, eu lancei todos a 50 PSI, porém eu fui fazendo modificações no foguete durante os lançamentos, porque ele estava sendo danificado, né? E aí, quanto mais modificações eu fazia, eu acabava variando. Mas todos com o mesmo peso, né? Sim, mas a aerodinâmica do foguete influencia também, embora o foguete em questão quase não tinha aerodinâmica nenhuma, né? Que era um tubinho, uma pontinha, né? Sim. Mas ninguém mandou você deixar fixada a pressão. Você podia ir variando a pressão, né? Para acertar o seu alvo, né? Para fazer o seu foguete chegar ao seu destino, né? Tá? Enfim, nas próximas atividades, esse vai ser a gente vai melhorando, claro, né? O foguete, e o que vai dar mais estabilidade ao voo dele, mais precisão ao voo dele, a dispersão vai ser menor, dos vários parâmetros, né? Entendeu? Sim.
Ok. O que eu imaginei, né? Eu vou utilizar as 50 PSI para todos, porque é como se fosse. Eu vou utilizar a mesma quantidade de propelente para todos. E o que eu tenho que fazer é melhorar na aerodinâmica. Então, acho que eu fui por essa lógica, né? Tá bom, Mas vamos ver. foi isso, Mas não deu muito certo, não, porque teve um espalhamento danado, né? Entendeu? sim. Ok, continua. Aí aqui está a primeira tabela, né? Eu tive que dividir ela, porque estava muito grande para ficar visível também. Eu utilizei 3 casas decimais. Aí. Então, eu vi aqui que vocês Gráfico. apagaram. Volta para a tabela ali, volta para a tabela. Né? E vocês apagaram, você apagou todos os valores de X, de Y, que eram negativos. Né? Isso. Isso te deu um certo trabalho. Você teve que ir na tabela e ficar apagando em cada coluna. Né? Entendeu? Sim. Mas lá nas configurações dos gráficos, você pode limitar o valor máximo e mínimo do X e do Y. Então, você podia colocar que o limite mínimo do Y era 0. Aí, não importa que a tabela tivesse valores negativos, ele só ia colocar de 0 para cima, sei lá, entendeu? E a mesma coisa para o X. Né? Você pode limitar, eu quero só de 0 até, sei lá, 25, e assim por diante. Tá? Ok, continua. O gráfico. Tá, deixa eu Ele apagar está um cortando negocinho. aqui. Certo. Pronto. Tá, aí você tem... Aí, cadê? Tem uma coleguinha que fez o foguete sair do 1, né? Outro foguete saído do 0, 0, tá vendo? A 0 altura, no x igual a 0, né? Só que só teve 2 abaixo de 20 metros, teve um que caiu em 20 metros, né? Por acaso, né? E os outros todos acima de 20 metros, né? O ideal é que a gente tenha uma concentração das parábolas, né? Chegando a 20 metros, obviamente, né? Tá bom, continua. Aqui são as equações horárias. Aí eu peguei a velocidade média, que deu 15,27, né? Certo. E aí eu substituí os valores nas equações horárias, né? Aham. E achei o x máximo, y máximo e o tempo máximo. Muito bem. Aí eu utilizei o mesmo modelo, a mesma lógica do que o senhor utilizou no vídeo, Sim, sim. na aula, né? Separando por cores. Gráfico das acelerações, constante. Sim. Gráfico da velocidade. E das posições. Aham. E é isso. Obrigado, né? Tá bom, obrigado. Tá bom, vamos abrir a exceção para o Romeu. Vai, Romeu, mostra seus resultados aí, senão o Romeu ia ficar muito chateado com a gente aqui. Ele caprichou tanto no relatório dele. Né, Valentina? Vamos deixar o Romeu exibir o dele, né? Agora até eu tô curiosa para ver o dele. Exatamente. Aqui, aí, ó, a capa do trabalho. Sim. E aqui foi até o que o senhor falou, não coloquei uma introdução, eu coloquei aqui o título do trabalho, né? E eu fui deixando aqui o que estava na própria circular como orientação para mim, para eu poder colocar os dados sem tendo a certeza que eu não ia errar nada, e até para ficar mais organizado. Aí que a primeira tabela. Mas volta aí, Romeu, volta aí. Sobe mais. E por que está em branco essa coluna dos milímetros aí? É porque eu não consegui ter uma precisão muito boa, porque como eu fiz um lançamento num local onde tinha muita grama, e ficava preso ali na grama, o mato estava meio alto, e aí eu não consegui medir muito bem. Até porque aqui em Porto Velho chove muito essa época do ano, agora final do verão, fevereiro, março, e como estava com cara de que ia chover, eu não ia ter nenhum outro dia para lançar, aí eu fui fazendo o mais rápido que dava, e tanto é que depois que eu acabei de lançar, uns 15 minutos depois começou a chover. Tá bom. No próximo vai ter que ter os milímetros também, tá?
Aí nos próximos eu já vou fazer um local aqui que é mais de terra. Aí já não vai ter a grama para atrapalhar, vai dar para fazer melhor. Ah, ok. Aqui eu copiei as formas, copiei tudo da circular aqui, a segunda tabela, os dados aqui. Aqui a dispersão muito alta, porque eu acho que se eu não tivesse utilizado a bucha, até teria sido melhor, porque a bomba só começa a marcar a partir de 20 PSI. E teve uma hora que eu não estava chegando nem a dar uma bombada inteira, que uma bombada dava mais ou menos 16 PSI. Eu não estava usando nem 15, estava usando uns 10 nessa faixa. Acabou que variou muito. E esse 13º lançamento, ele não saiu. Não saiu, falhou. Sim, não, pera aí, vamos ver aqui o seu... Pera aí. Bem, à esquerda você colocou números demais à esquerda aí, tá? Isso não é comum nos gráficos, tá? Entendeu? 2, 4, 6, 8, 10, à esquerda, né? No eixo vertical. Isso não é comum, tá? Isso daí tem que ser mais espalhadinho. Podia ser lá 4, 8, 12, ou 5, 10, 15, 20, entendeu? Aí, como a gente foi ligando os pontinhos, né, eles foram lá para 0 no 13, porque o 13 não saiu no fio da base. Tudo bem. Talvez você devesse ter desconsiderado isso daí. Né? Tá. Aí aqui eu deixei tudo isso em branco para não cortar a tabela. E que eu também dividi a tabela em duas partes. Uma com os lançamentos de 1 a 10 e outra com 11 a 20. Tá. E aqui onde a altura seria teoricamente negativa, se eu podia atravessar o chão, eu deixei de vermelho, só para completar a tabela mesmo. Mas os dados positivos estão em preto. Aí aqui a outra tabela, com os lançamentos de 11 a 20, porque eu não estava cabendo, eu não teve jeito, tive que separar em duas tabelas. Aí aqui, a outra parte que sei que eu também deixei com a parte negativa aqui. Aí eu até pensei em reduzir, mas aí eu tava lá no circular, eu falei, não, vou deixar um pouco aqui para o negativo, deixa até um pouco demais, até o menos 20. Talvez eu devesse deixar só pelo menos 5. E aqui eu fui colocando todos os dados dos lançamentos e o alcance aqui. Sei. Tá, mas aí, ô Biel, tá? Como eu comentei na apresentação anterior, nas configurações dos gráficos, você coloca o valor mínimo que ele tem que exibir. Seria de 0 até 10, por exemplo, entendeu? Na vertical. E com isso, automaticamente, não iria aparecer as partes que estão negativas, entendeu? Né? E também não é necessário colocar esses números que estão à esquerda, são chamados de tickets. Não precisa 3 casas decimais, ainda mais sendo todas elas 000, né? Entendeu? Então, a apresentação vai melhorar no próximo relatório, né? Errando e aprendendo, né? É isso aí. Aqui, as formas, aí que eu copiei no caderno, não sabia se era para copiar no caderno ou não, mas na dúvida eu copiei, tirei foto. Aqui deu uma conta gigantesca da média, copiando todas as velocidades iniciais até a de 0 metros por segundo aqui, do 13º lançamento. Dividi por 20 e deu essa média aqui, 13,560 metros por segundo. Aqui, mais forma. Tá bastante nesse nosso. E aqui, a tabela, com os outros dados. Aqui as acelerações, as velocidades, as posições. Sim. Aqui, os gráficos, as acelerações, todas constantes aqui, né? A velocidade constante no x, variando constantemente no y. Equação horária da posição, é que eu não sei se eu deveria ter deixado com 3 casas decimais. Aqui eu fui colocando de 0,5 a 0,5 segundos. E só isso. Vai só até aqui. Ok, então fica um comentário aí para todo mundo, né? Os gráficos não tem que ter esse monte de casas decimais nos eixos das ordenadas dentro das abscissas, né? Ele poderia ser um pouquinho maior aí, talvez, a figura como um todo, né?
E tudo isso é configurável, né? Pode ver que ele escreveu em vermelho, aceleração, né? Que é o título do eixo vertical, o tempo, né? Está em vermelho, na horizontal. Tudo isso é configurável, né? Só fica um pouco estranho porque o gráfico ele não está dentro de uma caixinha, né? Volta aí, deixa parado onde estava. Na vertical à direita não tem uma borda, né? Como tem ali à esquerda, tá vendo? Faltou alguma coisa aí na configuração do Rubem, tá? Uma borda assim, né? Perto do... Exato, tá? Né? Então, tá bom, Romeu, obrigado aí pela apresentação. Vocês vão receber os devidos comentários, né, dos monitores. É natural que esse primeiro tenha, digamos, muitas coisas para melhorar e que o próximo já será muito melhor, né? Deixa eu ver aqui. Quero gráficos e equações e era reunião, né? Muito bem. Tá? 21h11. Né? Ok, a gente vai ficando por aqui. Alberto, quer comentar alguma coisa? Sim, era simplesmente para com essa parte de vocês ficarem atentos com as unidades de medida que nos relatórios, muita gente está esquecendo de colocar as unidades de medida. Eu já até fiz um alerta lá lá no chat, lá no WhatsApp, né? E para vocês ficarem atentos, porque nós estamos trabalhando com material físico, né? Não estamos trabalhando com matemática pura e simplesmente, né? Então, precisa saber o que está fazendo, e se tiver dúvida, por favor, pergunte, não tenha medo de perguntar, sabe que eu sou muito aberto para receber tudo, só largo o pessoal quando realmente está fazendo direitinho, tem muita gente me procurando, mas eu encontro ainda, inclusive nos relatórios, pessoal deixando questão sem fazer, porque simplesmente não perguntou, é o que eu consegui interpretar. E isso pesa muito mais do que fazer errado, entendeu? Então, fiquem atentos a isso. Os relatórios apresentam essas falhas que são naturais, né? Inclusive, algumas a gente não deu tempo de abordar como deveria, mas isso nós vamos sanando com o passar do tempo, ok? Deem uma olhada direitinho nessas dispersões e depois vocês comparem isso com os próximos resultados, que vocês vão ver a diferença que dá, né? Quando manter o controle. E se puder também, informalmente, pega um dia aí, vai lançar também no teu foguete novamente, ver se você aprimora. Agora que você está sabendo dessas informações, para você ir ganhando um know-how, ganhando mais experiência e melhorando, entendeu? Porque isso aqui é só um exercício. É para você aprender e se desenvolver e melhorar cada vez mais. Nada impede que você possa fazer. E depois, claro, quando tiver um momento oportuno, compartilhar conosco, né, dos resultados positivos, mesmo que eles não estejam dentro do protocolo, ok? Não fique preso só a isso. É isso aí. Ok. E é curioso como tem um monte de gente aqui sem câmera aberta, né? Tá? Ok, pessoal. Por hoje é só. Vou mandar a próxima circular aí. Vou tentar fazer amanhã ainda, tá? Vocês vão ter aí um feriadão, né? Para fazer aí as tarefas que virão na próxima circular, né? Sexta-feira que vem é feriado, né? E feriado para vocês é tempo para fazer, né? Colocar a matéria em dia, estudar as coisas, não é para passear, entendeu? É para aproveitar, né? Tá bom. Então, por hoje é só. Obrigado pela presença de todos. Se alguém tem alguma perguntinha que quer fazer ainda, pode permanecer aí mais alguns minutinhos, né? E os demais estão dispensados. Obrigado pela presença de todo mundo. Vou parar de gravar também.